Luta. Você provavelmente já viu pessoas lutando, seja no cinema ou em desenhos, talvez até lutas na televisão. E um componente muito forte da nossa cultura ocidental é o elemento de uma arte marcial em específico, o pugilismo. Pugilismo, ou mais comumente conhecido como boxe, é uma arte marcial e um esporte olímpico em que os praticantes golpeiam e se defendem com os braços. Mas não é só isso que faz o boxe, não são apenas dois trogloditas se golpeando, com todo respeito a Don Fryer e Yoshiro Takayama. O foco principal do boxe está em acertar sem ser atingido, utilizando movimento de cabeça, passadas rápidas e tendo como um dos principais pontos altos um jogo de perna implacável. Boxe, assim como todas as artes marciais, é uma arte, uma linguagem própria. Mas como o boxe surgiu? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, boxe é algo ocidentalmente cultural. Ele não data de 1000 anos ou 2000 anos. Na verdade, temos registros do que seria a primeira versão de boxe na Suméria, em 3000 anos antes de Cristo. Mais tarde, sendo levada para o Egito e enfim para a Grécia, aonde ganhou o nome Pigmaquia. E cara, se você ainda tem a cabeça fechada e acha que boxe é um esporte de troglodita, só veja como eram feitas as lutas na Pigmaquia. Os dois lutadores usavam luvas que, ao invés de amortecerem o impacto, eram feitas com couro, o que deixava-las muito duras, e tinham placas de metal dentro. Não havia nenhum critério de tempo e nem era feito em turnos ou tinha pontuação, além de que não tinha divisão por peso. E as lutas só acabavam quando uma das pessoas desistia, era nocauteada ou morria. Além disso, os juízes que vistoriavam algumas regras, no caso, sem morder, arranhar ou pegar no saco da minha, batiam com chicotes e varas naqueles que quebravam as regras. No ressurgimento do boxe que aconteceu na Inglaterra em torno de 1701 e 1800, a antiga Pigmaquia mudou de nome para boxe, que em inglês significa algo como bater com punhos, que é uma expressão antiga. As pessoas agora não usavam luvas de couro com placas de metal, elas só não usavam luvas mesmo. Muitas pessoas se machucavam severamente nas lutas, de modo que o boxe acabou sofrendo intensas mudanças em 1867, com a formulação das regras do Marquês de Queensberry, que previam rounds de 3 minutos separados por um intervalo de 1 minuto, além do uso obrigatório das luvas de boxe. Essas regras são seguidas até hoje, sendo essas a origem do boxe amador/olímpico. Em 1904, quando o boxe foi incluído nas Olimpíadas, tivemos a criação de outras regras, como a de pontuação e o uso obrigatório de capacete, além da divisão de pesos. Há de se mencionar que no contexto grego, a pigmaquia já era um esporte, sendo praticado nas Olimpíadas. E aqui entra um componente muito importante do boxe. Ele não era apenas uma arte marcial com objetivo de autodefesa. Por muitas vezes ele era entretenimento. Por motivos como esse, boxe é relevante até os dias de hoje, porque se a gente considerar o contexto histórico do continente europeu, em que eles desenvolveram armas de fogo, por muito tempo não se utilizavam algumas artes de espada que entraram até em desconhecimento. Eu acho muito interessante a gente comparar o Ocidente e o Oriente nesse quesito, porque no Oriente muitas dessas artes marciais eram ensinadas de pai para filho, então você tem uma documentação muito maior do que no Ocidente, que por conta das constantes guerras e também da invenção das armas de fogo, muitos estilos de contato acabam por serem extintos ou só esquecidos. Note que todas as artes marciais europeias que a gente tem ou estão desde sempre nas Olimpíadas, como boxe ou wrestling, ou foram implementadas após o surgimento delas milênios depois, como a esgrima, por exemplo. Mas isso eu prefiro deixar para outro vídeo. Gostou do meu conteúdo? Não se esqueça de dar um jab no like e um cruzado no botão de inscrição. O YouTube tá valorizando muitos likes ultimamente, e muitos canais sem capricho estão sendo recomendados. Então se você quer melhorar a timeline de alguém com vídeos de qualidade, se inscreva.